Querida igreja, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no tema deste congresso. Você que trouxe Bíblia, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler versículos 5, 6 e 7. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar pela primeira vez nesta casa. Eu quero glorificar a Deus pela presença e a vida dEle manifesta através do seu Espírito neste lugar. Eu trago comigo o meu material. É um livro rosa. Cadê as moças e as irmãs? E o título do livro é Pode o Senhor usar uma mulher como eu? Eu iniciei esse livro respondendo a pergunta que me foi dirigida. Será que o Senhor pode usar uma pessoa como eu? E eu te respondo, Ele pode, Ele quer, porque Lucas 1:37 diz, nada é impossível para Deus. Então o que te impede de ser usada por Deus? A resposta está aqui neste livro. Ao final do culto, vai estar lá embaixo. Pelo valor de R$25, você investe no meu e no seu ministério. E você leva o livro, Pode o Senhor usar uma mulher como eu? Este aqui em especial, eu dediquei para a irmã Vera. Irmã Vera, você é uma mulher comum, com um chamado extraordinário. Cadê ela? A senhora é uma mulher comum, com um chamado extraordinário. Com muito carinho, Ivna. Vou passar aqui para a mão do pastor, que eu tive a honra de conhecê-los. Aí o senhor passa para ela. Deus abençoe. Eu tive a honra de conhecê-los na convenção do Comadeleste, há uns 2 anos atrás, ou mais, onde o Senhor me deu a honra para ministrar para as esposas de ministros. Na época eu morava em São Paulo, mas hoje eu estou morando em Belo Horizonte. E por isso, trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Paulo César Pereira, e do meu pastor, pastor Laércio Rodrigues. Tá? E eu estou encomendada com um abraço muito especial. Tá gravando aí, porque depois ele me cobra, do meu pastor, Jander Magalhães. Então ele manda um abraço, fala, Ivna, deixa meu abraço lá, porque eles são do meu coração. Tá? Então o abraço está entregue, viu, pastor Jander, em nome de Jesus. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Eu venho como profeta de Deus nessa casa. Eu não venho como uma preletora nessa casa, eu venho como um profeta de Deus. E eu quero dizer a esta mocidade que eu venho falar a novos soldados. Eu venho falar a um batalhão que se alista na guerra celestial a partir de hoje. Porque o Senhor dos exércitos passa em revista pelo seu exército. E Ele manda dizer a esta casa, há vagas no meu esquadrão. Há vagas no meu esquadrão de elite. Há vagas no treinamento júnior, há vagas no treinamento médio, há vagas porque o meu espírito está ansioso para usá-los. A mensagem que eu trago hoje corrobora com a mensagem que eu trarei amanhã. Então o mesmo Espírito que hoje vos visitará é o mesmo Espírito que continuará falando amanhã. Então as duas mensagens terão um nexo e um propósito celestial. Mas eu falo agora para quem quer se inscrever no exército de Deus. Diz assim a palavra do Senhor:
Versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Até aqui. Você pode manter a sua Bíblia aberta, você pode fechar a sua Bíblia, mas o que importa é que você abra e mantenha abertos os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que o Espírito de Deus quer comunicar à tua alma e ao teu espírito, através do seu intelecto e do teu ouvido que me ouve. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, Ele andou fazendo e deixou discípulos, deixou apóstolos e deixou discípulos. Da maneira como Jesus profetizou sobre Jerusalém, começa a acontecer uma grande perseguição. E essa grande perseguição começa a acontecer de dentro para fora, ou seja, de judeus contra próprios judeus que estavam se convertendo ao cristianismo que havia nascido. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Porque se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual o Espírito Santo concedia a cada um do que falassem. Naquele mesmo dia, apenas o apóstolo Pedro batizou 3.000 almas. Agora começa a incomodar. Os doutores da lei começam a ser incomodados, e um homem chamado Gamaliel foi arguído, foi perguntado acerca daquilo que estava acontecendo, e ele disse: não se preocupem, porque se este movimento não for de Deus, logo ele acabará, mas se ele for de Deus, permanecerá. Este mesmo homem tinha criado aos seus pés e ensinado a lei para um jovem chamado Saulo, que era nascido na cidade de Tarsis. Ele tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana, porque o seu pai era romano, e ele tinha a cidadania e de sangue ele era judeu, porque ele foi nascido na tribo de Benjamim. E aí é um equívoco a gente pensar que ele muda de nome, porque ele não muda de nome. Simplesmente ele adota o nome para no vocabulário romano, para que ele fique e se torne mais acessível aos gentios. Agora, esse homem está a caminho de Damasco, quando ele vê uma luz, e essa luz o derruba, e essa luz diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele fica 3 dias sem comer e 3 dias cego na casa de Judas, até que Deus visita um homem chamado Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, entra na casa de Judas, e lá você verá um vaso escolhido nas minhas mãos. Ananias se levanta e vai, coloca a mão sobre aquele homem, e ele recebe o Espírito Santo. Ele sai da casa de Judas já cheio, ele sai da casa de Judas com dom de curar, e ele vai para a igreja de Jerusalém, a sede da igreja mundial do cristianismo naqueles dias. E quando ele chega lá, acontece um alvoroço, porque ele era conhecido para sua má índole para com os crentes. E aí eles têm que descer o irmão Paulo num cesto de madrugada, e ele fica fugido. Ele fica fugido e fica 14 anos desaparecidos. Dentre esses 14 anos, 10 ele passa na sua cidade natal, 3 ele passa no deserto da Arábia, onde ele tem um encontro mais profundo com Jesus, onde ele viu coisas inefáveis, que não foi permitido a ele colocar aqui, para que nós pudéssemos ler. E agora a igreja de Jerusalém está em oração. A igreja de Jerusalém está em oração, porque naquele tempo não se escolhia apóstolos, não se escolhiam missionários por votação, não se escolhia pelo dinheiro que tem, não se escolhia por parentesco, se escolhia
escolhia pelo Espírito. E a igreja começou a orar e o Espírito de Deus disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para uma obra que eu tenho com eles. E eles foram enviados em missão. Muito bem, Paulo faz a primeira viagem missionária com Barnabé. Quem está comigo diz amém. Ele faz a primeira viagem missionária com Barnabé e retorna. E o coração de Paulo ardia, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Ele estava que nem o profeta Jeremias. Quando o profeta Jeremias diz assim para Deus: Senhor, eu sou profeta, eu falo como profeta e falo tudo aquilo que o Senhor me manda dizer, mas eu falo para um povo de coração endurecido e dura serviço. Quer saber, Senhor? Eu quero entrar contigo num pleito e dizer para o Senhor que eu não falarei mais de ti, nem mencionarei o teu nome. Mas quando ele acaba de dizer isso, o Espírito Santo lembra, mesmo sem palavras, de um fogo que queima na alma de Jeremias. E Jeremias diz: ah, Senhor, há um fogo queimando dentro dos meus ossos e eu não posso contê-lo. Continuarei sendo profeta, continuarei falando e continuarei falando do teu nome. Assim era Paulo. Onde ele ia, ele era chicoteado. Onde ele ia, ele era preso. Onde ele ia, ele falava. E os jovens, ao invés de ouvir, desmaiavam de cansaço, porque a sua palavra era pesada. E ele diz: mas eu não venho a voz com palavras vazias, persuasivas, de persuasão humana. Eu venho a voz com o poder de Deus. E é por isso que onde o apóstolo Paulo passava, ele colocava a mão sobre as pessoas e dizia assim: vocês conhecem o Espírito de Deus? Atos capítulo 19 narra que ele encontra um bando de crentes que disseram que tinham aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Cantavam no nome de Jesus, falavam no nome de Jesus, ceavam no nome de Jesus. Eles diziam: somos de Cristo, nós aceitamos o Nazareno, o homem do madeiro, da cruz do meio. Mas ele diz: e o Espírito Santo? Vocês já são cheios? Vocês já falam em mistério com Deus? Eles disseram: não. Quem é o Espírito Santo? Não conhecemos e nunca ouvimos falar. Paulo diz: ora, como não? Se ele e Jesus são um, ele é gêmeo daquele que veio, porque ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas darei um outro consolador, Paracletos, o vento que sopra, o vento que ele diz para Nicodemos: eu não sei de onde está vindo, eu não sei para onde está indo, mas onde ele passa, alguém vai ter que nascer de novo da água e do Espírito. E agora, Paulo coloca as mãos, e onde ele vai passando, as pessoas não sabem só do Nazareno, elas sabem também do Consolador. Não sabem só do Deus que no princípio criou os céus e a terra, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E isso só se entende pela fé. Não há outra forma de entendimento, não há analogia compatível para dizer como é o Deus que nós servimos. Nós sabemos que é um único Deus em três pessoas distintas, que não se misturam. É um único Deus em três pessoas distintas, mas também que não se separam. E agora, quando Jesus estava na terra, ele olha para Filipe e diz: Filipe, eu e o Pai somos um. Mas ele também assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, porque sem ele vocês não vão conseguir permanecer. Recebei o Espírito Santo. E assim os apóstolos faziam. Como eles receberam, eles também davam. Como eles receberam, eles também davam, porque Jesus havia dito: de graça recebestes, então de graças dai. Onde eles passavam, eles impunham a mão sobre as pessoas e elas falavam em mistérios com Deus. Ah, pregadora, mas eu não acredito nesse negócio de língua estranha, não. Eu acredito que só naquele dia que aquilo funcionou, porque naquele dia a explicação que eu andei ouvindo na internet foi que eles falaram a outras línguas, mas era como se falasse assim, russo, japonês, inglês, e aí os estrangeiros entendiam, e depois daquilo, aquilo cessou. Não, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve na inerrante
palavra de Deus, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ele diz assim: quem fala em línguas estranhas, fala em mistérios com Deus. E ele também ensina aos coríntios: ora, se há quem fale em mistérios, edifique-se a si mesmo, mas vamos buscar o dom de interpretação de línguas, para que todos sejam juntamente edificados. Eu creio no poder do Espírito que não cessou. Paulo retorna da sua primeira viagem missionária, e não é fácil sair como profeta em busca de almas. E ele espera e aguarda a ordem de Deus. Ele deixou muitos crentes cheios do Espírito Santo. Ele deixou muitos crentes estudando a palavra, e ele estava doutrinando esses crentes. Mas chega uma hora onde o Espírito Santo sopra e ordena e diz: Paulo, você vai novamente sair. E dessa vez ele vai para a sua segunda viagem missionária, na companhia do irmão Silas. Na companhia do irmão Silas, ele passa em algumas cidades. Por exemplo, para que você se situe na história, ele passa em Filipos. E nessa cidade tinha uma jovem com espírito de adivinhação. Eles expulsam o demônio da menina e são presos. É na segunda viagem missionária que eles começam a cantar, e há um terremoto na cadeia. Todas as celas são abertas, mas nenhum preso foge. O carcereiro queria tirar sua própria vida, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acontece que ele segue em viagem e passa numa cidade chamada Derbe e uma cidade chamada Listra. E ali na cidade chamada Listra, ele encontra com um menino. Ele encontra com um jovem. Eu vou conjecturar. O que é conjectura? É você imaginar como aconteceu sem ferir o texto bíblico, sem ir de encontro ao texto bíblico. E na conjectura que eu vou fazer com vocês, eu quero que vocês imaginem o seguinte diálogo. Paulo está pregando, e no final do culto chega um jovem dizendo: "Ô, irmão Paulo, eu quero ser como o senhor é, mas você já crê em Jesus?" Ele diz: "Eu creio sim. Eu creio, porque eu tenho uma mãe e ela se chama Eunice, e eu tenho uma avó e ela se chama Lloyd, e elas acreditaram que aquele homem que foi crucificado lá em Jerusalém, na cruz do meio, é o Filho de Deus. E elas também receberam o Espírito Santo. E desde pequenininho eu tenho ouvido elas dizerem assim: Timóteo, meu filho, Timóteo, meu filho, você não precisa ver para que você entenda. Você precisa abrir o teu coração e começar a acreditar nas coisas inefáveis que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração do homem." Aí minha mãe, irmão Paulo, falava comigo: "Meu filho, por que você está querendo tanto ir para a escola de Gamaliel? Não vai não, tem um lugar melhor para você. Permaneça naquilo que eu vou te ensinar, tá, meu filho? Eu vou te ensinar que agora nós não rasgamos mais as vestes, agora nós rasgamos o coração. Eu vou te ensinar que agora nós não vamos mais levar um cordeiro, um animalzinho lá para o sumo sacerdote Anás e Caifás, para eles sacrificarem, para o sangue correr. Não, o sangue do homem da cruz do meio já te purificou de todo o pecado. Jovens, 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 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Não há outra forma de santificação, porque a palavra limpa, a palavra é fonte que jorra, a palavra te lava. Enquanto você for ler esse livro santo, abre-se um espelho espiritual diante da tua alma, e você vai vendo um ser caído, você vai vendo um ser amedrontado, você vai lendo as páginas desse livro e vai gritando como Paulo: "Pois o mal que eu não quero, muitas vezes eu vou fazer, mas o bem que eu desejo, este eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa
morte. Mas quando você continua folheando as páginas desse livro, você também encontra assim: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Está entendendo, Timóteo? Estou entendendo, mãe. Está entendendo, Timóteo? Estou entendendo, vó. Eu trago uma palavra da parte de Deus para as mães, para os avós. Eu trago uma palavra da parte de Deus. Olha para essa juventude. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer à igreja de São João do Manhuaçu, ou talvez o Senhor te trouxe aqui de outro lugar, para sacudir a tua alma no recado de Deus que diz assim para você: por que é que você está tirando de mim os meus Timóteos? Por que é que eu abri teu ventre, gerei, curei, fechei cova, dei saúde, eu cuidei de ti, zelei da tua dispensa, mas agora eu, o Senhor, vos digo: eu estou requerendo de vós a minha colheita. Estes meninos são meus Timóteos. Foi para isso que você trouxe para a escola dominical. Foi por isso que quando aquele dia aquele menino estava com 40 graus de febre, você levantou, orou e eu curei. Foi por isso que você colocava a mão na tua barriga, minha irmã, e dizia assim: oh Senhor, não deixa eu perder esse bebê, deixa eu ver o rostinho nesse bebê. O bebê cresceu e o bebê está aqui. Mas tem mãe também chorando, dizendo: meu filho não está. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus. Olha, mãe, continua chorando, porque Deus vai trazer seu Timóteo de volta. Eu estou vendo, menino, que você tem fé. E a sua fé não é fingida. O que é uma fé fingida? Uma fé fingida é quando vocês cantam com pulinho assim, ó: a nossa geração tem lenha pra queimar. E dentro de casa abre o computador na pornografia. A fé não fingida é quando ninguém na sua escola, no teu trabalho, na tua rua sabe que tu é crente. Porque eu me lembro, eu com 13 anos de idade, com um sonzinho portátil, eu era regente das crianças. Eu ia para o ponto de ônibus, e lá no ponto de ônibus uma vez, estava me esperando um senhor e disse: moça, eu vim aqui falar com você. Eu quero só te fazer uma pergunta, não assusta comigo, você é crente? Porque para o baile funk você não está indo com esse sonzinho. Mas quando você passa perto de mim com esse sonzinho, meu corpo se arrepia. E eu quero servir esse Deus que você serve, me leva na tua igreja. Eu falei: não é que é verdade? Que quando a gente é crente, o rosto da gente é diferente. Eu guardei isso para a minha vida. Mas de vez em quando a gente precisa fazer como Davi: ó Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como é que você vai sentir falta do que você nunca teve? Geração. Geração dos anos 2000. Como é que vocês vão sentir falta daquilo que vocês nunca tiveram? O livro de Esdras, no capítulo 3, diz que o templo foi erguido. E havia jovens que nunca haviam visto o templo do Senhor, porque nasceram na Babilônia. E voltaram e ouviram seus avós contando, ouviram suas mães contando como era a glória do Senhor na casa do Senhor. E eles entraram. Zorobabel reconstrói o templo com o recurso que tem. O templo ainda fica parado 15 anos, até Deus levantar um outro homem, o rei Artaxerxes, marido da Esther, para dizer: tem que voltar a construir o templo. E quando o templo foi inaugurado,
se ajuntou na porta do templo 2 gerações. A geração antiga que viu o primeiro templo. E a geração nova que se encantou com o segundo templo. E a Bíblia diz que houve uma mistura de choros no ar. O choro dos velhos era de tristeza, porque aquele templo não chegava aos pés do primeiro. Mas os moços choravam de alegria, dizendo: que coisa mais linda, é a coisa mais linda que vivemos. Quem está entendendo, jovens? Mas chega um tempo que a palavra do Senhor vem se cumprindo. E não adianta o Paulo querer colocar a mão sobre um Timóteo que não conhece a Cristo. E não adianta o Paulo querer fazer Timóteo pipocar no poder, se Timóteo não é doutrinado na palavra. Deus está cansado das reuniões da juventude travestidas de deixamos o carnaval e vamos lá pipocar na presença de Deus. Mas quando passa, voltamos a ser o que éramos. O Senhor está dizendo: não me conhecem ainda. O negócio comigo é muito mais profundo do que vocês pensam. Mas eu quero me revelar a cada um de vós. Então abra os ouvidos e escute, porque o general de guerra vem falar para o novo batalhão. Abra os ouvidos e escute, porque o general de guerra veio alistá-los para o novo exército. Então, Timóteo, meu filho, tu tens certeza que tu quer? Eu vou perguntar para vocês, e vocês respondem só para vocês mesmos. Qual é o seu maior sonho na vida? Qual é o maior sonho de vocês? Eu tenho certeza que a maioria de vocês está às portas de fazer grandes decisões. É época de casar, é época de namorar, é época de escolher uma profissão. Mas aperta o cinto aí, porque hoje eu vim aqui como profeta. Vocês estão falando, vocês estão ouvindo uma pregadora que Deus arrancou de dentro de uma faculdade de medicina. Vocês estão falando com uma pregadora que fez 2 faculdades e nenhum diploma chegou na casa dela. Vocês estão falando com uma pregadora que quando estava no ventre da mãe deu o último suspiro, mas a igreja reunida num domingo à noite levantou e orou, e Deus falou para o meu avô: essa menina é um vaso escolhido nas minhas mãos. Aí meu avô diz: é menina. Aí alguém diz assim: como é que sabe? Não tem ultrassom, o enxovalzinho é verde, o enxovalzinho é amarelo. Porque eu vi, é uma menina. Minha mãe foi me conhecer depois de muito tempo que eu tinha nascido, porque ela não tinha condições de abrir os olhos. E a menina que não tinha batimento cardíaco nasceu aos gritos no hospital. Será mesmo que Deus ia me querer atrás de uma cadeira? Entenda, Timóteo. Todos podem, você não. Entenda, Timóteo, eu te separei desde o ventre. Sabe por que você tem essa fé?
Porque essa fé habitou primeiro na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que a tua fé é firme. Eu estou certo que a tua fé é sólida. Porque eu conheço a fé da tua mãe. Eu conheço a fé da tua avó. E eu estou certo que a tua fé é firme. E o Espírito Santo já está traduzindo as palavras. Não precisa eu aplicar. Só que te falta uma coisa, jovem Timóteo. E só dessa coisa você vai precisar. Te falta poder. E pela imposição das mãos de Paulo, Timóteo recebeu o Espírito Santo. Mas o tempo passou. Paulo sai de novo para a terceira viagem missionária. E Paulo é fazedor de discípulos, mas Paulo também deixa sucessores. Ei, meninos e meninas, olha para este púlpito. Será que daqui a 10 anos, estes homens de Deus estarão aqui? Paulo sabia que a sua caminhada em breve findaria. Então ele manda Tito para um lado, para a ilha de Creta, e manda Timóteo para ser pastor na igreja de Éfeso. É a Éfeso que o Paulo escreve a carta aos Efésios. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Mãe, vó, posso ir com o irmão Paulo? O irmão Paulo está saindo de Listra. E ele diz para mim, e o Espírito também diz para mim, que eu não vou entrar naquela faculdade. Que eu não vou para a faculdade do Gamaliel, não vou ser um doutor da lei. Mãe, vó, eu sei que há pouco tempo conheci Paulo. Mas o Espírito que habita nele também agora queima em mim. Posso ir? Isso me faz lembrar da Isabel. Ela tinha um menininho que chamava João. O João, filho da Isabel. O João, filho do Zacarias e da Isabel. Mãe e pai. Eu sei que eu sou filho de sacerdote, que está chegando a hora, eu vesti uma roupa de linho branco, receber os dinheiros do dízimo, viver como a nobreza de Jerusalém. Mas mãe e pai, há uma voz que ecoa dentro de mim dizendo: João, vai para o deserto. João, lá você não vai ter manjar para comer igual no templo, não. No deserto, João, o que eu tenho para te oferecer é gafanhoto e mel silvestre. João, lá no deserto tu não vai ter um éfode de linho, não. Você vai ter um cinturão de couro e vai ter que se vestir de peles de animais. Mas João, é uma coisa eu te prometo: o meu Espírito e a minha presença nunca te deixarão. Você pode que nunca vai calçar no pé um tênis da Nike, nunca vai pegar um iPhone, mas a presença do Senhor é suficiente. Você é diferente. Nossos filhos sabem tudo de iPhone, sabem tudo de internet, sabem tudo de senha, de TI, de não sei o quê. Quem que é um jogador mais famoso? Quem que é a atriz mais bem paga? Qual que é o dorama que mais bomba na internet? Mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Mas chega um tempo que o cenário muda, porque o Espírito vem. Ele vem.
Mas sabe o que acontece com Paulo? Paulo é preso. Ele fica 2 anos preso em Cesareia, numa prisão domiciliar. Vocês estão comigo, jovens? O amém dos meninos está muito fraco, vocês estão muito fora. Espírito de Deus, abre os olhos e abre o coração desses meninos, porque eles são Timóteos aqui nessa noite. Amém? Isso, exército de homem, exército de macho, amém. Ele fica 2 anos em Cesareia, onde ele escreve as cartas da prisão. Mas quando ele vai a julgamento de novo, ele é chamado para julgamento. Agora ele não está mais numa casa, ele está dentro de um calabouço. Ele está dentro de um calabouço. E calabouço não é prisão, igual vocês acham que é não. Calabouço é simplesmente um buraco no chão, cavado na pedra, que não tinha nada, além de uma corrente para pôr no pé e uma corrente para pôr na mão. E Paulo ficava amarrado a um soldado de César durante o dia e a um soldado de César durante a noite. O preso podia receber visita? Podia. Mas quem foi visitar Paulo? Só Lucas. E o Espírito Santo vai falando: Paulo, faz aí uma retrospectiva da tua vida. Você podia estar lá numa mansão de mármore em Jerusalém, mas você escolheu servir Jesus. Você escolheu ser cheio do Espírito. Aí alguém chega e fala assim: Paulo, sabe o seu filho na fé? O Timóteo? Está acontecendo um monte de problema com ele. O menino é fraco. Ele não tem saúde, não. Ele é tímido. E quando ele vai pregar, ninguém dá crédito à pregação dele. Paulo devia estar preocupado com a sua própria morte. Mas ele diz: Lucas, eu não estou enxergando nada. Eu estou tremendo de frio. Mas pega a tinta, pega a pena e o papiro e manda uma mensagem para o meu filho amado Timóteo. Essa mensagem viajou 2000 anos. E hoje a mensagem é para o filho amado de Deus: Isabela, Henrique, Gelson, Adriano, Caroline, Marcela, Isabela, Jaqueline, para a irmã Maria. Essa mensagem é para mim, dizendo: minha filha amada, meu filho amado, meu filho amado, minha filha amada. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que eu estou preso. Todos me abandonaram. Era mais fácil o apóstolo Paulo dizer assim: fica mesmo no ministério. Tem uns cachê bons numas igrejas boas que você vai, eu vou te passar a lista dos contatos das igrejas para você ir lá pregar. Fica no ministério, vamos fazer uns contatos bons aqui. Mas Paulo não diz isso, ele fala assim: meu filho, permanece em tudo que você aprendeu. Meu filho, eu estou aqui abandonado. Só Lucas está comigo. Na minha última audiência, ninguém veio em minha defesa. Eu estou para ser decapitado. Mas para mim, a minha decapitação não tem cheiro de morte, tem cheiro de vida. Timóteo, ninguém te despreze quando você for pregar, porque eu sei qual foi o Espírito que desceu sobre ti. Timóteo, toma um remédio para o estômago. Meu filho, cuida de ti. E se puder, vem me ver. Traz a minha capa, que está muito frio. Traz alguns livros. Quem
quem sabe eu consigo te dar um último abraço e dizer para você o quanto eu te amo e o quanto o céu conta contigo. Mas Timóteo, se isso não acontecer, porque você está deprimido. Ouça o que o Espírito de Deus vai te dizer agora. Porque você deita na cama e não consegue dormir. Porque você tem medo de morrer. Porque seu coração acelera e você não quer pisar mais naquela escola semana que vem. Seu coração acelera tanto que você acha que vai morrer. Você olha para você e fala: que menina feia, que menino feio. Eu nunca vou casar, eu nunca vou servir para nada. Nem Deus nunca falou comigo. Será que Deus me vê? É porque você olha para você e pensa: por que todo mundo chora no culto e eu não consigo sentir a presença de Deus? Aí eu quero te lembrar que você está fraquinho, mas eu te lembro: desperta. Desperta, Timóteo. Sabe o que é despertar? É alguém que está dormindo. E para Jesus, na Bíblia, quem está dormindo é igualzinho quem está morto. Porque quem está dormindo não fala, nem morto. Quem está dormindo não prega, e nem morto. Quem está dormindo não escuta e não discerne, nem morto. Aí ele está dizendo: você tem uma fé aí dentro. Você crê, mas ela está dormente. Ela está dormindo. Ela precisa ser despertada e ela precisa ser avivada. Porque a depressão não vai te levar. A síndrome do pânico não vai te carregar. Você ouve as palavras e parece que dentro da sua cabeça é uma caixa vazia. Porque você não consegue concluir raciocínio. Aí você está pensando: será que eu tenho autismo? Será que eu tenho TDAH? Vou marcar um psiquiatra para mim. Mas o Espírito de Deus veio para dizer para vocês: você não tem nada, você só tem falta da presença e do poder de Deus. Esse dom existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Deus não nos deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de medo. Qual era a situação de Paulo? Esta, das 13 obras de Paulo na Bíblia, a segunda epístola a Timóteo foi a última a ser escrita. Depois disso, o soldado bate na porta da cela e diz: Paulo de Tarso, chegou o dia da sua execução. Ele caminha para a sua execução com o seu algoz, sabendo que Timóteo ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu... Cante, igreja. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe
deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não cante, igreja. Eu tô bem porque tem alguém que sempre esteve aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Canta comigo, mocidade. É que a tua presença, é que a tua as guerras ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar e ficar em paz. Você pode dar um grito de guerra. É que a tua presença me faz na tempestade estar e ficar em paz. É que a tua presença me faz em qualquer momento ficar em paz. Eu também, porque tem alguém que sempre esteve. Canta, mocidade. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está contigo, eu sei que vai ficar. Timóteo, meu filho, continua marchando. Timóteo, meu filho, o céu precisa de ti pregando. Timóteo, meu filho, o céu precisa de você evangelizando. Timóteo, meu filho, não tenha medo dos homens, não tenha medo da escassez, não tenha medo dos demônios, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo da depressão, não tenha medo da síndrome do pânico, não tenha medo do bullying, não tenha medo da chacota do mundo. O Senhor não te deu espírito de medo. Ele vai destravar a tua boca e fazer os tímidos falarem. O Efatá de Deus está presente de maneira profética no meio dessa mocidade. Ele vai destravar os pés de quem diz: vou fincar a minha tenda aqui, e vai mandar para nações longínquas, porque o vento do Espírito de Deus te leva para onde Ele quer. Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Em que mundo está Timóteo? Tem gente que pensa que a igreja primitiva era a melhor igreja para congregar. Eu já ouvi crente dizendo assim: ó, se eu vivesse naquela época da igreja primitiva, eu era crente. Mas na igreja de hoje não dá para ficar, não. Não há nada novo debaixo do sol. Na igreja primitiva tinha sogro deitando com nora. Na igreja primitiva, quando os ricos chegavam, o lugar deles era na frente, e os pobres ficavam debaixo da escada. Na igreja primitiva, uns ceiavam muito, comiam muito na ceia, e os outros não comiam nada. Mas Deus sempre levanta doutrinadores,
mestres, profetas, pastores, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Timóteo aprendeu tudo direitinho como devia ser. Então Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de se posicionar contra a mentira. Não tenha medo de denunciar fogo estranho. Não tenha medo de dizer isso não está na Bíblia. Não tenha medo de confrontar quando alguém diz que o que importa é o amor. Não tenha medo de dizer dessa roda eu não participo. Não tenha medo de dizer para o professor, pode tirar 10 pontos, eu prefiro ir para o céu. Não tenha medo de se posicionar e alguém te chamar de doido, porque daqui a pouco a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele. Não temas. Deixa eu te contar uma coisa. Tem um hino da nossa harpa que canta assim, ó. Era 1910, a Assembleia de Deus no Brasil chegou. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Deus multiplicou o seu rebanho. Mas no ano de 1900 estava vindo um navio cargueiro com vários portugueses, porque a coroa portuguesa estava mandando. E lá nesse navio cargueiro tinha a família Miranda. Vieram trabalhar no Brasil. Eles eram batistas, tradicionais. Conheciam a Bíblia, cantavam e cantam bonito até hoje. E no meio da família, eles todos nasceram no berço evangélico. Mas até que o meu bisavô, irmão Manuel Miranda, e o seu irmão encontraram com a tropa de missionários. E dentre eles Daniel Berg e Gunnar Vingre. Homens sofridos, mas cheios do Espírito. E disseram a eles: conhecem Jesus? Conhecemos. Já foram cheios do Espírito? Ainda não. Então recebam. O fogo ardeu no peito daqueles homens. E o meu bisavô, que eu não conheci, começou a compor hinos. E um deles canta assim: consagramos essa casa ao Senhor, como fez Salomão lá em Jerusalém. Como ali fizestes descer a sua glória, assim seja hoje aqui, para sempre, amém. Oh, vem encher este salão até o teto, vem encher, ó Senhor, vem com a tua glória. Enquanto isso, seu irmão dizia: quem não tem o Espírito eu vou levar. A cavalo ele andava, e ele ia de fazenda em fazenda, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo e leva para o céu. E o povo começou a aceitar Jesus, e o povo começou a ser cheio do poder. Mais um dia um fazendeiro se incomodou. Escuta isso aqui. E diz: da próxima vez que aquele irmão Miranda pisar aqui, eu tenho uma pistola e eu vou dar um tiro na cabeça dele.
Tu vai, eu vou. Porque Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de poder. Abre a porteira. Quem aqui conhece porteira? Vocês conhecem porteira? E o fazendeiro está com a pistola na cintura. É hoje que eu mato esse crente. Mas quando vem o cavalo, o fazendeiro dá um passo para trás. Ele prega, o fogo cai, Jesus batiza com o Espírito Santo. E no final do culto o fazendeiro falou assim: vem cá, missionário, deixa eu falar um negócio com você. Quem era? E por que é que você trouxe para minha fazenda um exército tão diferente atrás de você? Porque exército que eu sei veste de verde, mas o seu estava todo vestido de branco. E eles não tinham revólver, eles tinham espada. O que é que aconteceu? Por um momento ele pensou e disse: eu vim sozinho. Mas ele se lembrou do exército de Deus que estava marchando com ele. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de força. País de Gales. Enquanto isso acontecia no Brasil, no país de Gales, havia um jovem chamado Evan Roberts. E ele entrou para a universidade. E o país de Gales estava passando por uma friagem tremenda. Mas essa friagem não era só frio físico, era espiritual também. Ele foi fazer teologia, mas os professores saíam da aula, fumavam charuto e bebiam cachaça. Mas Evan Roberts diz assim: Senhor, eu estou me sentindo tão fraco que eu vim para essa faculdade para desviar. Aí ele lembra: Deus não me deu espírito de temor, mas de fortaleza. Aonde é que você vai se fortalecer? Quanto tempo? Qual foi o máximo que você já conseguiu ficar de joelhos? Daniel já sabia, e ele já sabia, porque ele dizia assim, ó: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aí ele viu seus colegas, saíam da faculdade, iam beber também. Saíam da faculdade, iam fumar também. Saíam da faculdade, iam ser promíscuos. E ele observou que a cidade era extremamente pobre, porque o que movimentava o comércio daquela cidade eram as minas de carvão. E os homens trabalhavam nas minas de carvão, e as crianças a partir de 5 anos eram levadas para as minas de carvão. E os homens, em vez de sair do serviço e ir para casa, passaram nos bares e enchiam a cara de cachaça, chegavam em casa e espancavam as esposas. E as mulheres viviam infelizes, descontando a sua raiva nos filhos, dizendo que os filhos não serviam para nada, que os filhos não iam dar em nada, e que os filhos não eram o presente de Deus, pelo contrário. E esse jovem olhou para alguns amigos de faculdade e disse: vem cá, eu não estou aguentando viver desse jeito não. Você está sentindo alguma coisa nas aulas? Não. Você está sentindo alguma coisa nos cultos? Não. Vamos orar? Vamos. Até quando? Até Deus responder. Evan Roberts começa a se reunir com 1, com 2 e com 3, num pequeno quarto do alojamento estudantil. Lá eles cantavam hinos, oravam e liam a palavra. Aí eles fizeram isso por 1 ano.
por 2 anos, quando de repente um dia eles começaram a falar em novas línguas, e o Espírito de Deus disse para aquele menino: vai e começa a pregar a minha palavra. E a história conta que Evan Roberts começa a pregar, e as pessoas se seguravam, dizendo: eu vou para o inferno, eu não quero morrer. Sabe o que aconteceu em 10 anos no país de Gales? A história conta que não havia um bar aberto no país de Gales. Sabe por quê? Ao invés dos homens saírem da mina de carvão e ir beber, eles saíam e iam, sabe para onde? Para o culto, ouvir o jovem Evan pregar. E quando o jovem Evan pregava, mesmo fraquinho, ele se fortalecia no Espírito de Deus, e as pessoas caíam no chão prostradas, dizendo: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero Jesus. Agora os pais, a nevasca era muito grande, a neve chegava a mais de 1 metro de altura, mas os pais colocavam os seus bebês no carrinho de mão e iam empurrando os filhos até o culto, sem dia para acabar e sem hora para voltar. As pessoas começaram a sair da muleta, as pessoas começavam a enxergar, as pessoas começaram a ouvir. A universidade foi mudada, os professores de teologia que eram cachaceiros se converteram, e o Espírito de Deus tomou o país de Gales, o Espírito de Deus tomou o Reino Unido, o Espírito de Deus tomou a Europa, o Espírito de Deus tomou aquele lugar, fazendo daquele lugar o lugar mais próximo. Deixa eu te falar, a solução, gente, não está no Lula, não está no Bolsonaro, a solução está em Evans Roberts, está em Timóteos, que vão se levantar e dizer: São João do Manhuaçu é do Senhor Jesus, Minas Gerais é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, porque Ele acendeu no meu peito uma brasa, e eu estou despertando essa brasa hoje. De amor e de equilíbrio. Fui pregar num estado do Brasil ano passado, no estado do Goiás. Era culto de aniversário do pastor. E o pastor é imperativo. Você conhece um pastor imperativo ali do Ipanema? Que não fica sentado? É tipo aquele. O pastor anda para lá, anda para cá, conversa com o outro, e dá glória, e é renovado e volta. Daí a pouco o pastor para perto de mim e falou: pregador aqui, você não assusta não? Que tem uns meninos sentados ali atrás, que eles vieram aqui para o Goiás para jogar bola. O negócio é que eles não querem, eles querem a bola e querem Jesus. Eu estou falando aqui com a assembleiana ou não estou? E o negócio é que eles vêm com camisa de time, fica no celular olhando placar de jogo, não vem para oração porque é dia de treino, eles estão com corrente no pescoço, boné para trás ali no culto. Você não estranha não? Mas o Espírito Santo falou que é para eu amar esses meninos. Culto de aniversário do pastor. Pastor, o que o senhor quer de presente? Hoje eu quero que Jesus batize com o Espírito Santo. Pois bem, preguei e disse: quem não é batizado com o Espírito Santo, com o fogo, vem à frente. Vem o goleiro, 2 metros de altura, chuteira no pé, cordão aqui, passo meio ajeitado, calça caindo, boné para trás. Alguém cutuca ele e diz: ô meu filho, tira esse boné. Ele fala assim: eu não tiro boné aqui não, eu sou goleiro, vou ser o futuro goleiro da seleção brasileira, ninguém faz eu tirar meu boné. E aí a gente começa a cantar: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus meu. De repente voa um boné no púlpito, era o boné do goleiro. Quem é que segurou o homem de 2 metros de altura? Porque Jesus pegou ele, batizou com o Espírito Santo e com fogo, voou cordão, voou boné, voou negócio de time, e ele diz: agora eu sou missionário da casa de Deus, porque eu estou cheio do Espírito. Espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Moderação é prudência. Moderação é equilíbrio. Sansão, não corta teu cabelo. Olha para mim aqui, Sansão. Tu é nazireu. Não toca na uva, porque tu não pode embebedar com vinho. E não toca nem na casca da uva. Eles podem, você não. Sansão, não toque em morto. E não olhe para as mulheres filisteias, porque eu te separei antes do teu nascimento. Tu acha que é forte porque carrega um portão nas costas. Mas tu, Sansão, não sabe que essa força que há em ti vem do meu espírito. E assim diz o Senhor: cuidado, porque se meu espírito se retirar de ti, furarão os teus olhos e serás servo dos teus inimigos. Mas se permaneceres em mim e eu em vós, Arabaias, espírito de prudência, espírito de moderação, espírito de equilíbrio emocional. Deus chamou vocês para ser homem com H maiúsculo. É homem de matar ratazana no pé. É homem de não deixar a mulher carregar sacola. Mas é homem também de dobrar o joelho, colocar a boca no pó e dizer: me ajuda, Jesus. Moças, o teu corpo é feito para o teu marido e somente para ele. Espera no Senhor. Eu não sei que palavras, moças, vocês ouviram. Ah, Espírito de Deus, Ele estava lá no dia do abuso. Ele estava. O Espírito de Deus vê quando você olha para você e pensa que você não vai dar em nada. Você tenta esconder seu rosto com cabelo, mas o Espírito de Deus diz para vocês: são amadas, jardim fechado és tu, amiga minha, formosa minha, pomba minha. Olha, o inverno já passou. Aparecem flores sobre a terra. Chegou o tempo de cantar. Aí o Espírito diz para vocês: então, amiga minha, formosa minha, me dá a mão, que eu vou te conduzir ao meu jardim. Separadas, espírito de prudência. Separadas, espírito de moderação. Separadas, espírito de temor. Deus ainda tem seus príncipes. Deus ainda tem no seu reino os seus escolhidos e separados. Vocês um dia serão
uma videira frutífera em volta de uma casa, porque assim determinou o Senhor. Recebam agora um bálsamo da parte do Senhor, o bálsamo que cura feridas antigas, o bálsamo que vai na tua alma, o bálsamo que te sacode, te desperta e arranca todo medo. Sinta o abraço do Espírito de Deus. Desperta o dom de Deus que há em ti, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se hoje a sua vida for tocada e mudada pelo Espírito de Deus, vocês serão poupados de muita dor e de muitos caminhos tortuosos. Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus e quiserem ser cheios, Ele vos separará, como separou a Timóteo. O Espírito Santo grita: onde está você que nunca foi cheio? Onde está você que nunca falou em línguas espirituais? Ah, pregadora, eu acho que eu já, mas eu não sei se eu fui. Então você não foi. Pega na mão dessa amiga aí. Pega na mão desse amigo aí. E vem cá na frente, porque nós vamos orar. Eu quero meninos de um lado e meninas do outro. E esse corredor aqui no meio vai ficar aberto agora. Cadê vocês? Corre aqui que a gente não veio aqui para brincar não. Cadê? Primeiro os jovens, depois os irmãos, a igreja. Cadê os jovens? Cadê o primeiro jovem que quer ser cheio do Espírito Santo? Meninos aqui, meninas aqui. Vem com a sua amiga, vem com o seu amigo. Vem de 2 a 2, de 2 a 2, vem. Deixa o corredor aberto. Pode se preparar aí. Corredor aberto. Enquanto eu canto, vocês se organizam. Eu navegarei no começo. Deixa o corredor aberto para mim. Eu navegarei, meu Deus, no oceano do e ali adorarei. Isso tudo. Só quem ficou, né? Ei, eu Arabá soube andar. Arambaia soube andar. Obreiros, repartam o que vocês têm com esses meninos. Obreiros, o céu conta com vocês agora. Arabaia soube andar. Eu sinto a presença do Espírito. Deixa o corredor aberto para mim. Só um minutinho nos instrumentos, só um minutinho. Ei.
Escuta, eu tenho um convite a fazer. O convite que eu tenho é o maior convite. Era uma vez um rei. E esse rei foi dar uma festa e fez um grande banquete. E ele convidou as pessoas que tinham as melhores roupas, as melhores casas. E elas não quiseram ir. Aí o rei disse assim: vai lá e chama todo mundo que acha que não tem, que acha que não é amado, que acha que não tem nada e que tem um vazio dentro dele que precisa ser preenchido, e diz para ele vir para minha festa. Esse rei é Jesus. E o convite dele está aberto para você que nunca fez um compromisso com ele, dizendo: eu sou pecador, eu preciso, todos nós somos, eu preciso de Jesus e quero entregar a minha vida a ele. Isso se chama aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E talvez você está aqui com o uniforme da festa e você não tem certeza da sua salvação. Você está aqui com o uniforme da festa, mas você sabe que você precisa se decidir por Jesus. Talvez você veio aqui porque um amigo te convidou. E eu quero te chamar. Cadê a primeira pessoa? Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Faça só um sinal com a sua mão, que a gente vai aí onde você está para orar por você. Cadê a primeira pessoa para Jesus? A igreja ora, a igreja trabalha. Jovens, vocês oram e vocês trabalham. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Só existe um caminho, céu ou inferno. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E você não está aqui nessa igreja por acaso. Você está sentindo seu coração acelerado. Você está sentindo suas pernas tremerem. E parece que alguma coisa está te agarrando nesse banco. Mas hoje é a noite que o Espírito Santo te trouxe para te chamar de filho. O abraço que você não teve de pai e de mãe, Ele te chama de filho. Cadê? Está vindo o primeiro ali para Jesus. Abre o corredor, gente, em nome de Jesus. Arabaia sob. Cadê a segunda pessoa? Ei, moço, tu é filho. Pode chorar mesmo. Aqui que é lugar de chorar. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda? Você está aqui. Cadê a segunda pessoa? Faz assim com a sua mão que alguém vai aí te buscar. A igreja ora, a igreja trabalha. Cadê a segunda pessoa? Recebe o abraço do Espírito Santo. Está vindo ali a segunda jovem para Jesus. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Pode vir chorando, porque é Jesus que está te trazendo. Não tem problema chorar não. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Cadê a terceira? Isso, igreja, trabalha, igreja. Trabalha, igreja. Igreja do São João do Manhuaçu, é vocês que precisam trabalhar. Bem-vinda, minha filha. Hoje o teu pai te abraça. Abraça ela aí. Recebe o abraço de papai. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Cadê a terceira? Eu estou insistindo porque é com você que eu falo. Hoje pode ser o seu último dia de vida na terra, moço. Hoje pode ser o seu último dia de vida na terra, moça. Senhora, meu irmão, meu senhor. Hoje pode ser seu último dia. E se hoje for seu último dia, para onde você vai? Deus está te chamando. E está vindo ali a terceira e a quarta pessoa. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Cadê? Ora nesse moço, porque Jesus vai encher ele hoje com o Espírito Santo.
Cadê a quinta pessoa para Jesus? Cadê? Se queres ser feliz, tem um vazio que só Ele preenche. Muito feliz, dá seu coração a Jesus. Se queres ser... Cadê a quinta pessoa? Cadê a quinta? Eu estou insistindo porque o Espírito Santo me faz insistir. Não vai para casa com essa alma triste, vazia. Vem para cá sentir essa mesma alegria que esses que vieram à frente estão sentindo. Olha como eles estão chorando. Olha como eles estão sendo preenchidos. Vem! Ai, ai, ai. Está vindo ali a quinta pessoa. E eu pergunto pela última vez: tem a sexta pessoa aí para Jesus? Se não tem, agora nós vamos orar. Mas até o final desse culto aqui, tá vindo? Tá descendo alguém? Oh, glória a Deus, a sexta pessoa. Cadê a sétima? Arabaçô. Toca mesmo, Espírito Santo, toca mesmo. Tá descendo lá da galeria. Igreja, os anjos estão festejando. Oh, meu Deus. Céu tem festa, igreja. Cadê a sétima pessoa? Eu preciso orar, eu preciso orar. Todos estão vindo à frente chorando. É o Espírito de Deus. Isso que vocês estão sentindo aí, vocês que estão vindo aceitar Jesus, sabe por que vocês estão chorando tanto? O Espírito Santo já está. Olha o Espírito de Deus. Reda ele para cá, reda ele para cá. Começa a falar em línguas espirituais. Porque Jesus vai te batizar hoje. Você vai sair daqui completo. Pode falar porque Jesus. Sobe andai. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Agora olha aqui, vocês todos que não são batizados com o Espírito Santo, são muitos, e Jesus vai batizar muita gente aqui hoje. Olha para mim. O Pai é Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? O Filho é Deus, sim ou não? E o Espírito Santo é Deus. Quando João Batista estava... Me fala exatamente onde eu preciso falar. Quando João Batista estava no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele batizava os arrependidos. E o que significa batizar? Olha para mim, olha para mim. Batizar significa... Quem aqui já é batizado nas águas? Quem aqui? Levanta a mão, levanta a mão. E todo mundo já viu um batismo. O que acontece? João pegava o camarada aqui e submergia na água. A palavra batizar quer dizer submergir. Quando a pessoa saía da água, ela estava molhada de água, do alto da cabeça à planta dos pés. Só que teve um dia que João falou assim: eu vos batizo com água, mas está vindo um que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos submergirá no olho do Espírito. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, pregador, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está chorando aqui porque você não está sentindo emoção. Nós não estamos no estádio de futebol, não. Nós estamos aqui dentro da casa de Deus. E esse mover é o Espírito de Deus. Sabe por que você está chorando? Seu coração está acelerado, você está arrepiando? Porque o
Espírito de Deus está te tocando. Você vai sentir seu corpo tremer. A vontade de chorar é quebrantamento. Isso é um coração derramado na presença de Deus. Você vai sentir a sua boca tremer. E quando você sentir isso, preste atenção. O Espírito de Deus, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito de Deus colocará no teu intelecto línguas estranhas. Eu vou entender o que eu vou falar só se Jesus te der o dom de interpretação também. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E Ele vai te tomar. Vamos comigo entender o que vai acontecer. Vai acontecer igual aconteceu no cenáculo. O Espírito de Deus, olha só, de repente veio do céu um som. O Espírito de Deus abriu os ouvidos. Os seus ouvidos estão sendo abertos pelo Espírito. Como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Como é que eles sabem? Porque eles sentiram a presença de Deus palpável no ambiente. E foram vistas. A tua visão espiritual nunca mais será a mesma. Línguas repartidas como que de fogo. Quando tudo isso acontecer, o que vai acontecer? Ouviu aqui, olha pra mim. Ouviu aqui, soltou aqui. Ouviu aqui, soltou aqui. Mas é coisa da minha cabeça? Jamais. Você não consegue produzir línguas estranhas no seu intelecto. Quem manda aqui é Espírito de Deus e não é fogo estranho. E quando você ouvir aqui, abra a boca e solta aqui. Porque Jesus vai batizar dezenas de vocês hoje com o Espírito Santo e com fogo. Porque isso aqui é festa de crente. Pode pular? Pode. Você não está pulando em bloquinho. Está pulando na presença do Espírito de Deus. Eu navegarei primeiro. Espírito de Deus, nós te pedimos, vem. Fecha o seu olho e começa a dizer: me enche, Espírito. Me enche, Espírito. E depois que você dizer para Ele: me enche, Espírito, você vai começando a dar glória. Glória. E deixa Ele dominar tua boca. E deixa Ele dominar tua língua. E deixa Ele dominar tua fala. Eu preciso das irmãs do ciclo de oração que são cheias de Deus para vir me ajudar a orar nas meninas. E eu preciso que os irmãos que são cheios de Deus me ajudem a orar nos rapazes. E se tiver um crente aí que não é jovem, que não é batizado com o Espírito Santo, vem, 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 vem. Manda as crianças, manda os adolescentes, vem os idosos, vem, porque hoje Jesus vai tomar este lugar. Tu e ali adorarei. Sejam cheios do Espírito Santo, do alto da cabeça a planta dos pés. Sejam cheios do Espírito Santo, do alto da cabeça a planta dos pés. Ao Deus da minha vida. Eu preciso de gente para orar nos meninos. Cadê? Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, toma este lugar que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, desça sobre nós, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Jesus já começou a batizar aqui. Jesus já batizou. Que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste e enche de novo e toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Jesus já batizou mais um, mais duas, mais três. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, Escuta o som, escuta o som, escuta o som. Olha o som do Espírito. Vocês conseguem, oh meu Deus. Eu escuto um som como de um vento dentro dessa casa. Meu Deus, eu ouço um som como de um vento dentro desse ambiente. Meu Deus, vem vento do Espírito e assopra. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto, de novo. E toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me,
Jesus. Sem medo, porque é Jesus. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto, de novo. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor, mas a tua palavra diz. Me perguntarão quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Me perguntam se foi muito fácil para uma Dejan chegar até aqui. Me olhem, dizem que eu não sou preparado, me olhem, julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe quem eu fui no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, sofrendo frio e calor. Renunciei minhas vontades pela vontade do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Por isso, irmão, não critique, pergunte a Deus sobre mim. Eu não sou artista,
Não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou maior nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade, quem manda aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar. Ele está passando aqui, ele está curando aqui, está renovando aqui, ele está enchendo aqui, está separando aqui. Então pode passar. Eu quero saber aonde estão os crentes que pela primeira vez falaram em línguas espirituais. Cadê no meio dos meninos? Cadê as meninas? Aqui o irmão lá atrás, Jesus batizou ele lá atrás. Cadê as meninas? Só na minha mão que eu contei foi 5. Cadê você? Fica de mão levantada. 1, 2, 3. Cadê as meninas? Jesus está alinhando vocês para a guerra. Voltem para casa neste mesmo espírito. E não se desliguem dessa fiação, porque Jesus tem mais para vocês. Deus abençoe essa casa, em nome de Jesus.